Ramandarabassoro grosso entre bendege sitrikian sombro entre bendege si kendre benda sobro entre bende sindrigian siodro drogodogos sendre bendege sitrikian siodro godorogodogos sure shuro godorogodogos sure blendere bendege si Shude drogodogos entre bendege si tribians se trebendere si trikian siodrobos entre bendege se trebendere si tria trobros entre bendege si trikian siodrobodogos chandrabas que trebenda pro trebendege si trikiança. Nós estamos ao vivo, estamos no momento final da nossa oração nacional pelo Brasil, na nossa convocação nacional de oração do Ministério Verbo da Vida. Nós temos hoje, agora ao vivo aqui pelo canal do YouTube, mais de 4.600 pessoas, na verdade mais de 4.600 acessos. Certamente nós temos aí perto de 6, 7 mil pessoas reunidas, orando. Até às 11 horas da manhã nós vamos começar a nossa live exclusiva. Então você vai entrando, vamos orando. Eu me importo com o que está acontecendo na minha nação. Eu me importo com o que está acontecendo na minha cidade, no meu estado. Eu me importo. E eu tomo posição para orar, para desfazer as obras do diabo, para desfazer o laço passageiro. Foi assim que Deus nos plantou nessa cidade, nesse estado, para que a gente seja um arauto do Senhor. Sodoyo Sandrabanda Gandarabas entre Bedegin Trikiandrabas Chorogo Sandarabandaragan Sure Guliandere Benderigin Citrikiança Sotrobon Sandrabada Gassadrabas entre Bedegis. Aleluia. Chutrogonda Drabandara Gandarabandaragan Sotrocotrobodogos Chetrebenderigin Citribiandrabas. Eu me importo pela minha nação. Eu me importo pelas vidas da minha nação. Eu me importo. Eu me importo por vidas. Eu me importo, Senhor. Eu me importo por aqueles que estão sofrendo no mundo, Pai. Eu me importo. Eu me importo, Senhor. Eu me importo, Senhor. Rotrogo Chandraban Sandrabadaragan Suru Guru Chendrebedegin Sindrigiandrabadaragandrabas Xerebendelegin Sindribiandrabandagan Sandrogodogodogodogo Chendrebedegesi Setremendegendegerebedegesi Tribian Sandrabadagandarabas Sotrobondogo Chendrebedegin Sindrigiandrabandagandarabas. Aleluia, glória. Uma profecia do irmão Reiga que diz assim: a palavra do Senhor veio a me dizer que alguns dirão que nossa igreja é uma igreja de louvor. Outros dirão que nossa igreja é uma igreja da palavra. Alguns dirão que nossa igreja é uma igreja de fé. Alguns dirão que nossa igreja é uma igreja de poder. Mas assim disse o Senhor: eu estou procurando uma igreja de oração para aqueles que esperarão de mim. Pois vocês nunca poderão cantar como vocês devem cantar, até que vocês tenham esperado de mim, disse o Senhor dos Exércitos. Vocês nunca poderão adorar como vocês devem adorar. Vocês nunca poderão de fato andar em fé na medida em que vocês devem andar em fé, até que vocês tenham esperado de mim, até que a oração seja parte de vocês, como a respiração é parte do corpo físico. Vocês não podem desfrutar da comunhão da palavra e do poder. Nunca estará em total manifestação, até que vocês se tornem conhecidos como uma igreja de Nós estamos ao vivo também, terminando e encerrando o nosso momento de oração da convocação nacional pelo Verbo da Vida. Mais quase 5 mil acessos, mais de 5 mil pessoas. Estamos conectados. Esse momento vai até às 11 horas, onde nós começamos a nossa live exclusiva. Eu fiz questão de entrar antes, para estar com você nesse tempo aqui, orando. Em Efésios 4, capítulo 3,
palavra, a revelação, os dons, o poder, a autoridade sobre os demônios, porque diz lá sobre principados e potestades. Eu declaro, esses últimos minutos que nós estamos aqui, nós vamos orar pela igreja. Ore por sua igreja local. Ore Amém. por você como crente, ore por sua casa como lugar também de buscar a face do Senhor. Então, levanta as tuas mãos, eu vou levantar as minhas aqui. A Bíblia diz, levantando mãos santas em todo lugar. Sendre mama manaha sudrobondo sudrobondo. Formar a tua vontade. Nada inferior ao teu propósito, Pai. Os nossos recursos não são terrenos, são celestiais. Oh, Pai, como você foi com Israel, como o Senhor foi com Jesus, como o Senhor foi com a igreja primitiva, Sempre mendereguente. homens e mulheres fortes, igrejas Choro gloroso Sandraban Sandraba. Cotro trebende de citrikian sindribi andrabandaragan. Choro gloroso chotro. Sendre mendereguem sindrigi andrabandaragan. Choro gloroso bodobos. Xerebelereguem sindribi andrabandaragan sandrabadagan. Choro gloroso sandrabandaragan daragandaragan sarai. Xerebelereguem sindribian sondrobo chandrabandaragan surigederegederebes. Senderebedereguem sindribian drabadagassa trabas. Xerebelereguem sindrigendregendegedere andarabas sindrigedegedeges. Condrebendeguem sindribendeges citriquim dribias sidrebia. Pro sandrabandaragan suroglogodogodogodogo. Xerebedereguem sindribendeguem citribian daramandaragandrabodogosh. Sendrebendeguem citribian sandragadagas. Xotrogodorobondorogo suroglogodogodogo. Xendrebendeguendegedegesi. Handarabas sandrabas sendregedegedegederegendereguem citribian drogodorogodogosh. Sendrebendereguem citribias siadrabadaragandarabababa. Probobobobobobo sodrogodorobo sandrabandaragan sodrobodobo suregenderegedegedegesi. Xerebliandarabas sendrebendereguem sibliriamiandagandarabadas. Cotrobondorobo chandrabandaragan sodrobondrobodo. Amém, Pai. Em nome de Jesus. Xetrebendereguem citri. Trebendereguem sendregendereguem. Aleluia, glória a Deus. Xerebendelereguem sentrebendereguem drebendeguem citrique andrabas. Sotrobodorogo chondrobodorogontrobodorogos. Xerebendereguem drebenderegues. Setrebendeguem sentrebendereguem andiablarabas setregenda. Contromandarabanda pro sendrebendeguem si. Setrebendeguem citrique ansandrabas andrabadaragansu. Xerebliambambobobobo setrebendeguem. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia. Quero dar um momento para cada uma das pessoas que estão participando para essa finalização. Aleluia. Estamos completando 1 hora de oração. Estamos ao vivo. Hoje nós estávamos em oração, uma convocação nacional de oração. Nós tivemos agora aproximadamente 4.800 acessos simultâneos ao vivo pelo o YouTube do Ministério Verbo da Vida, onde todo o Brasil estava reunido, todo o Brasil e o mundo reunido em prol de orar pela nossa nação, né? E você aproveitou esses últimos 10 minutos comigo aí, orando junto comigo, nesse só propósito, e com uma frase que deve inspirar o nosso dia inteiro: eu me importo com a minha nação. Eu me importo com o meu país. Eu me importo com os meus compatriotas, né? Nós estamos molhados, encharcados pelo poder do Espírito. Nós estamos molhados e encharcados pela unção que desce do alto, numa visão poderosa, né? O nosso apóstolo Gutemeri, conduzindo junto com a sua equipe a partir de Campina Grande, um grande clamor pelo Brasil hoje, 1 hora de oração, de 10 às 11 horas. Nós nos colocamos aqui na brecha
orando e intercedendo, começando por uma intercessão contínua pelos nossos governantes, por todos os homens, pelas pessoas que estão atuando na área de saúde. Oramos pelos enfermos, oramos pelas autoridades, pelas igrejas. Bom, foi um tempo tão poderoso e tão precioso. Se você não participou, deixa eu te dar um convite. Hoje, 8h30 da noite, 20h30, nós temos mais 1 hora de oração juntos aqui, ao vivo. Você vai entrar pelo canal do YouTube do Ministério Verbo da Vida. Canal do YouTube do Ministério Verbo da Vida, hoje, 20h30. Você está convidado a participar conosco desse momento de clamor pelo nosso país, pela nossa nação, né? Clamando ao Senhor e decretando que haja de fato, aleluia, um avivamento na nossa nação, que a igreja possa se posicionar como ela deve e realmente tem a autoridade para isso. Nós temos aprendido aqui durante essas semanas sobre oração. Vamos continuar hoje falando sobre esse tema tão importante, tão necessário para esse tempo, para que nós nos levantemos com toda a força, com fulgor, e que possamos realmente assumir o controle. Bom dia, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja abundante sobre você. Bom dia, que nós possamos hoje ter um dia poderoso e abençoado. Já começamos bem, começamos com um tempo poderoso de oração e agora vamos dar prosseguimento. E agora nós vamos dar sequência, né, na nossa live com, de fato, um conteúdo exclusivo para vocês. Estamos falando sobre oração. Começamos na semana passada e vamos dar continuidade, de fato, porque nós temos muito o que falar ainda. Então, você que já está entrando, já sabe, não custa repetir, vai compartilhando com todas as pessoas que você puder. Abraço aí para Débora Cunha, minha filha, para Vitor da Mata, para o Felipe Cajam, para Ruth Carvalho, Igor Durso. Um grande abraço para você também, Wilda Machado, G Cakes, ou Gisele Braga, Maria das Graças, Gracinha, Nicolas querido, Arima Mota, Cleison, um grande abraço para você e todos vocês que estão entrando agora, Claudinha Frois. Hoje é um dia da gente levantar grande clamor ao Senhor. Tivemos agora um tempo de oração, 1 hora de oração, pelo canal do YouTube do Ministério Verbo da Vida, e agora estamos aqui para a nossa live exclusiva, mais 20h30 nós temos outra convocação, mais 1 hora de oração pela nossa nação, no canal do YouTube do Ministério Verbo da Vida. E você, meu convidado, Mica Oliveira, abraço para você, Andresa Guimarães, Cíntia Lopes, Viviane Vidigal, Risonaldinho, um grande abraço para você, Cissa Brito, que já está aí comigo também. Vamos compartilhar. Rui Davi, um grande abraço para você. Tempo poderoso de oração nós tivemos agora de 10 às 11 horas, um clamor pela nossa nação, com o tema Eu Me Importo com a Minha Nação. Patilana, que está aí comigo também, graça e paz, seja bem-vinda. Também Elias Flecha, querido, um beijo no seu coração, meu filho. Vamos compartilhar e encher as redes sociais com a palavra de Deus. Durante a semana passada inteira nós falamos sobre a oração e nós vamos continuar falando sobre a oração. Nós paramos na última sexta-feira falando sobre princípios que regem uma oração eficaz. Nós sabemos que para cada... dando, por exemplo, esportes, para cada esporte que você joga, existe de fato regras específicas que devem ser seguidas para que você chegue aos objetivos finais deste esporte. Assim também, as orações carregam, né? Cada uma delas, existem vários tipos de oração e cada uma delas tem regras específicas para que você possa acessar coisas espirituais no reino do Espírito. Oração é falar, é uma conversa com o sobrenatural com base na palavra de Deus. Então, oração é uma conversa com o sobrenatural com base na palavra de Deus. É um relacionamento, uma comunicação com o nosso Criador também, né? Então nós precisamos estar conectados todos os dias nesse espírito de oração. Nós já sabemos sobre isso e aprendemos alguns princípios na semana passada sobre oração. Quais são esses princípios? Para que você tenha uma oração eficaz, o primeiro princípio é que você deve orar em nome de Jesus. Você deve orar como um representante legítimo de Cristo, e para isso você precisa entender a obra de Jesus. Para isso você precisa entender a redenção, precisa entender sobre identificação e substituição. Entender que Jesus
nos substituindo, assumiu o nosso lugar na cruz, ressuscitou por nós ao terceiro dia e está sentado à direita de Deus. Nós precisamos entender que agora aqui na terra nós vivemos por Ele. E quando vivemos por Cristo, nós oramos como se fosse o próprio Cristo orando. Nós pedimos ao Pai como se fosse o próprio Jesus pedindo. Nós fazemos em nome dEle, em nome de Jesus, que a nossa oração é feita, a nossa súplica é colocada diante de Deus em nome de Jesus. Se damos ordem também às trevas, o fazemos em o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele recebeu toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Ele recebendo toda a autoridade, Ele tem o poder, e esse poder nos foi dado por uma procuração lavrada nas Escrituras Sagradas. Oração é uma conversa com o sobrenatural. Aleluia. Com base nas Escrituras Sagradas ou na Palavra de Deus. Outro princípio importante é que nós devemos orar segundo a Palavra de Deus. Nós oramos segundo a Palavra de Deus. João disse que essa é a certeza que nós temos, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Então, para que as nossas orações sejam ouvidas, nós precisamos orar segundo a Palavra de Deus, ou conforme a Palavra de Deus. Deus só ouve a oração quando nós entregamos essa oração em conformidade, de acordo, no mesmo teor daquilo que está escrito, porque as Escrituras Sagradas são a expressão da vontade de Deus na terra. Então, nós precisamos pegar o conhecimento, trazer para o nosso coração e transformá-lo em oração. A fé vem pelo ouvir, mas ela sai pelo falar. O poder se manifesta pelo falar. Nós trazemos a fé para o coração ao ouvir a palavra, mas nós manifestamos o poder quando oramos no poder do nome de Jesus, segundo a sua vontade. Então, nós precisamos orar segundo a sua vontade. Esse é o segundo princípio. O terceiro é permanecer em Cristo Jesus, né? Jesus disse em João capítulo 15, verso 7, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pode pedir o que quiserem e vos será concedido. Esse é o terceiro princípio para uma oração eficaz, nós permanecermos em Cristo. E o que é permanecer em Cristo? É permanecer na palavra, é não se desviar desse caminho da palavra, nem para a direita e nem para a esquerda, mas permanecer em Cristo, não abrir mão disso, permanecer em Cristo. Permanecendo em Cristo, nós temos a certeza das nossas orações respondidas. E nós vamos hoje para um quarto princípio, bem importante também, dentro da princípios básicos da oração eficaz. É fé, crer que recebemos. Lá em Marcos capítulo 11, verso de número 23, Marcos 11, 23 diz assim: eu lhe digo a verdade, vocês poderão dizer a este monte, levanta-se e atira-se no mar, e isso acontecerá. É preciso, no entanto, crer que acontecerá e não ter nenhuma dúvida em seu coração. Digo-lhes, se crerem que já receberam, qualquer coisa que pedirem em oração lhe será concedido. Então, primeiro nós precisamos crer que já recebemos. Veja, qual é o princípio? Quarto princípio de uma oração eficaz: fé. Não adianta você orar sem fé. A oração é feita com fé. Existe um tipo de oração que chama oração da fé, mas toda oração é necessária você fazer com fé. Você precisa colocar fé na sua oração. Esse é um princípio. E o que é fé? A Bíblia narra em Hebreus capítulo 11, verso 1, que fé é a certeza das coisas que se espera e convicção em fatos que se não vê. Então fé é certeza e convicção. Fé é certeza e convicção. O que é que eu preciso colocar na minha oração? Certeza e convicção. Eu preciso crer definitivamente. Eu quero fazer menção aqui do texto citado pelo evangelista Marcos, quando ele fala sobre o episódio da figueira, que traz luz a isso que nós estamos falando hoje. A Bíblia diz que Jesus ia passando certa feita pela manhã, era bem cedo, e Jesus estava com fome e se deparou diante de uma figueira. Veja, é importante saber que ele estava diante de uma figueira, e porque teve fome, ele foi na figueira para ver se encontrava figos, ainda que não fosse tempo de figos. Mas tinha folhas e ele foi lá para ver se tinha figos. Veja, a primeira coisa que a gente precisa entender é que Jesus viveu em todo o tempo pela fé.
E o que é fé? Fé é prática na palavra de Deus. Fé é certeza, é convicção naquilo que Deus disse. Bom, ontem eu estava pregando na igreja, na nossa igreja pela manhã, e li um texto que está lá em 2 Coríntios capítulo 13, verso 5. O apóstolo Paulo diz assim: faça uma autoanálise, examine-se a si mesmo e veja se de fato você está na fé. Em outra versão ele diz assim: faça um autoexame, examine a si mesmo e veja se você de fato tem praticado aquilo que você diz que crê. Pega isso, por favor. Faça uma autoanálise, uma autoavaliação, examine a si mesmo e veja se de fato você tem praticado aquilo que você diz crer. Bom, se as suas práticas não estiver alinhada com aquilo que você está dizendo que crê, então aquilo que você está dizendo não é fé. Não provém de fé. A fé, ela tem uma ação correspondente. A fé tem uma ação correspondente. Eu tenho fé, mas eu preciso crer. Crer é um verbo, ela exige uma ação correspondente. Então eu creio em coisa, eu pratico tal coisa. Eu creio nisso, então eu faço isso. Então veja, eu dizer que tenho fé é uma coisa, e nós temos de fato fé, mas crer exige uma ação correspondente. Então, Paulo diz, olha, você precisa fazer uma análise direitinho. Veja todas as coisas que você diz crer. Não, eu creio em cura, mas você se comporta como alguém que é curado. Ah, eu creio em prosperidade, mas você se comporta como alguém que é próspero. Eu creio nisso, mas você se comporta nisso que você diz que crê. Então veja, eu primeiro preciso ver se eu estou na fé. Eu só posso dizer que eu estou andando em fé quando eu estou tendo ações que sejam correspondentes àquilo que eu digo, que eu declaro crer. Isso é fé. Isso é fé. Aí veja, Jesus teve uma ação que corresponde a um ato de fé. A ação que ele teve foi ir até a figueira para ver se achava figo para se alimentar. O que isso tem a ver com fé? Tem a ver que a Bíblia diz que Deus colocou todas as árvores que dê fruto, que sirva para alimento. Isso está escrito em Gênesis capítulo 1, verso de número 9. Toda árvore que dá fruto sirva de alimento. Foi assim que Deus estabeleceu. E Jesus, ele vivia pela fé segundo a palavra de Deus. Então, ele veio para o mundo e aqui no mundo ele estava com fome, ele olhou para uma figueira e ele certamente, com base na palavra que estava escrito, vou até aquela figueira e pegar o meu fruto e vou matar a minha fome. Porém, chegando lá não tinha fruto. Por quê? Porque aquela figueira não estava agora operando, ela estava debaixo de uma maldição. E ela não estava dando fruto segundo a vontade de Deus. Ela estava debaixo de maldição e ela precisava secar e morrer desde as raízes. Aquilo simboliza, irmãos, de fato, aquilo que não dá fruto, aquilo que Deus criou que precisa morrer para nascer de novo, para dar espaço a algo que dê fruto. Foi isso que aconteceu com a gente, com toda a raça humana. Nós somos colocados aqui para frutificar. E qual era o fruto que nós deveríamos dar? Nós deveríamos, de fato, representar Deus, ser imagem e semelhança de Deus. Porém, por causa do pecado, nós não estávamos dando fruto. E foi necessário que morrêssemos primeiro, para depois ressuscitar, para que depois nós ressuscitássemos em Cristo Jesus, para que aí pudéssemos dar frutos e frutos que permaneçam. Veja, é interessante porque Efésios capítulo 2, verso 10 diz exatamente isso. Fomos salvos pela graça, mediante a fé, isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie delas, mas pela fé. Aí, nós somos feitos feitura dele, imagem dele, para as boas obras, as quais Deus determinou desde a fundação do mundo. Então, o que Deus estabeleceu como origem no princípio, se não está dando fruto porque está debaixo de maldição, precisa morrer para nascer de novo. O ser humano precisou morrer espiritualmente para nascer de novo em Cristo Jesus. E aí poder dar os frutos que Deus já tinha preparado de antemão desde a fundação do mundo. Então veja, Jesus então declara para aquela figueira, ninguém mais vai comer frutos de ti. Porque os frutos que você dá não são os frutos segundo a vontade do Pai. Ou seja, você está atrofiada, você está debaixo de uma maldição. E aí Jesus reconhecendo aquela figueira seca desde as raízes. E secando desde as raízes, no dia seguinte, passando pelo mesmo local, Jesus e seus discípulos, Pedro disse, Senhor, a figueira que tu amaldiçoastes
secou. Eu particularmente, se você olhar na tradução lá, é exatamente o que está falando, mas eu acredito que ele diz, a figueira que tu reconheces ser maldita, secou. E ele disse, isso te espantas porque eu falei e a figueira secou? E ele diz, em verdade te digo, se disseres aquele monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que diz, te será feito. Porque tudo o que pedides em oração, creia que já recebeu, e assim será contigo. Então veja que interessante. Jesus não estava falando para os discípulos saírem agora por aí, tirando os montes do lugar e levando montes para o outro, até porque monte não precisa sair do lugar para coisa nenhuma. O que Jesus estava mostrando era o que o poder da oração é capaz de fazer. Ele procurou o que era mais absurdo e mais impossível aos olhos humanos. O que é impossível aos olhos humanos? Ver uma figueira secar ou ver um monte arrancar-se de um lugar e ir para outro. Eu tenho certeza que eu e você já vimos por aí árvores secas de todas as espécies. Talvez a gente não tenha visto na velocidade que esta secou, mas nós já vimos árvores secas de todas as formas. Não é verdade? Porém, Jesus disse o seguinte, veja, mas a oração ela tem poder, inclusive para arrancar um monte de um lugar e para o outro, o que é muito mais complexo, o que é muito mais difícil, o que parece impossível. Tudo que até pareça impossível em oração é possível de se mover. É isso que ele está dizendo. Não existe nada impossível quando você está orando segundo a vontade de Deus, segundo o propósito de Deus, segundo a palavra, pela fé. Não existe impossível. Ele não estava mandando você sair tirando montanha do lugar. A montanha pode representar qualquer coisa. O que ele está dizendo é, até uma montanha pode ser removida pelo poder da oração. É isso que ele está dizendo. Até uma montanha, se fosse o caso, poderia ser removida pelo poder da oração. Que dirá uma doença? Que dirá uma falta, uma necessidade? Qualquer coisa se resolve. É isso que ele está dizendo. Pelo poder da oração. Se é possível você arrancar uma montanha do lugar pelo poder da oração, qualquer outra coisa é possível. Porém, é importante que quando você pedir, você tenha que crer que já recebeu. Coloque fé na sua oração. Fé não ora para ver se dá certo. Fé ora porque sabe que dá certo. Fé não ora para tentar. Fé ora na convicção. Fé já chama o que crê. Fé não fala para ver. Ele vê para crer. Aliás, ele não vê para crer. Ele crê e vê diante dos seus olhos. Isso é que é, de fato, fé. Então nós precisamos colocar isso no nosso coração. O quarto princípio, crer que recebemos quando nós oramos. Sabe, queridos? Às vezes eu já orei por pessoas por cura, né? E as pessoas dizem, ore por mim por cura. E eu terminar de orar e dizer assim, você já foi curada. Receba em nome de Jesus. Aí a primeira coisa que a pessoa faz é colocar a mão no lugar para procurar a dor. Para ver, bom, se eu não estiver sentindo a dor, se eu não estiver com caroço, então eu fui curado. Bom, você quer sentir para depois crer. Isso não vai funcionar. Isso não vai funcionar. Primeiro você crê. Independente do que você está sentindo, independente do que você está vendo, você crê. E quando você crê, então você vê. Agora veja, aquele que diz crer precisa ter uma ação correspondente àquilo que ele está dizendo, né? Veja, eu vou repetir de novo o texto de 2 Coríntios, capítulo 13, verso 5. Esse texto é importante e fundamental para a gente hoje. Ele diz assim, faça um autoexame e veja se de fato o que você está vivendo é fé. Veja se as suas ações correspondem àquilo que você diz crer. Gente, nós chegamos a 11h20 da manhã, temos 152 pessoas nos acompanhando ao vivo agora. Esse é o momento de você evangelizar. Esse é o momento da nossa evangelização eletrônica. Eu tenho falado isso, eu vou falar mais uma vez, porque eu tenho recebido todos os dias dezenas de mensagens de agradecimento de pessoas que receberam o compartilhamento de vocês e foram alcançados por essa mensagem. Então eu vou pedir de novo, mais uma vez. Veja, quando antigamente nós não tínhamos meios eletrônicos de fazer, nós distribuímos panfletos na expectativa de que as pessoas alcançassem e fossem para a igreja algum dia.
Hoje nós não usamos panfleto, usamos meio eletrônico. Então clica no aviãozinho aqui, ó. E aí vai aparecer uma telinha e você vai poder marcar para quem que você quer entregar o seu panfleto eletrônico. Cada compartilhamento é um panfleto. Ah, mas tem gente que joga fora, mas tem gente que assiste, né? Não vamos olhar para os que estão jogando fora e desprezando. Vamos olhar para os que entram. Então vai lá, compartilha. Todo mundo, os 160 agora compartilhando para 50 pessoas. Veja, 160 para 50, nós teremos 8.000 pessoas, 8.000 panfletos eletrônicos sendo distribuídos na rede, nesse exato momento. Você pode fazer isso pelo Evangelho, você pode fazer isso pelas pessoas que estão lá fora sofrendo, precisando de uma palavra, você pode fazer isso por aqueles que estão doentes, nesse exato momento, e tudo que precisa ouvir uma palavra. Então, por favor, compartilhe agora, cada um para 50. Você compartilha, eu trago a palavra e nós evangelizamos juntos e levamos a palavra até os confins da terra. Eu quero ver você agora compartilhando em nome de Jesus. Então veja, o apóstolo Paulo diz, você já fez a análise de si mesmo, você já olhou para si mesmo, se você de fato está crendo como você diz que crê. Você está tendo uma ação correspondente àquilo que você declara estar crendo, sabe? E isso pode variar em vários aspectos. Por exemplo, no aspecto financeiro, você diz, não, eu creio em prosperidade. Mas você está tendo uma ação correspondente a alguém que é próspero? Não, eu estou esperando de fato chegar o dinheiro. Quando chegar eu vou agir, eu vou ser generoso. Não. Você tem que agir com generosidade se você já acredita, tendo ou não tendo. O que determina a tua fé é a palavra, não é o que você tem ou o que não tem. O que determina a fé é a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo dinheiro chegando na conta. A fé não vem pela dor sumindo da perna. A fé não vem pelo caroço que desapareceu. A fé vem, irmãos, por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Você precisa ter uma ação correspondente àquilo que você diz que crê e não aquilo que você está sentindo. Se você age, se você tem ações correspondentes às suas emoções, aos sentidos, então isso não é fé. Aleluia. A fé, irmãos, é uma ação correspondente àquilo que a palavra de Deus diz. Se a palavra de Deus diz que eu sou próspero, então eu sou próspero e eu vou andar em prosperidade. E aí se manifesta pela fé. Né? Aleluia. É interessante, o irmão Reagan, ele conta em um de seus livros como ele foi levantado de um leito de morte aos 17 anos. Ele tinha pelo menos 8 problemas cardíacos que estava realmente lhe sentenciando à morte. A sua família já estava escolhendo como seria o seu funeral, de que maneira ele seria sepultado, tudo isso, enquanto a palavra de Deus ganhava força em seu coração. E ele ficava lá dias e dias. Cara, eu entendi a palavra, mas por que eu ainda estou sentindo essas coisas? Eu entendi a palavra, mas por que eu ainda estou sentindo? Por que essas dores ainda estão no meu corpo? Por que eu ainda estou assim? E ele questionando a Deus, até que Deus disse, vem cá, quem está doente, quem é sarado, como você está dizendo que é, não levanta da cama às 10 horas da manhã, não. 10 horas da manhã não está na cama, não. É isso que ele disse. Quem é sarado de fato, como você está dizendo que é, pelas pisaduras de Cristo eu fui sarado. Quem é sarado às 10 horas da manhã não está na cama não, já levantou faz tempo. E aí na hora que ele ouviu aquilo, sem forças, ele se colocou de pé naquela cama, ele disse que sentiu o seu corpo como agulhas pinicando em todo o seu corpo. Ele não tinha se levantado, tinha 8 meses. 8 meses. E ele se levanta daquela cama dizendo, bom, se eu sou curado, eu preciso ter uma ação correspondente. De repente, aquele morto começou a se levantar e andar no meio da casa e chegou na cozinha. Quando a família dele viu ele de pé, ficou louco. Disse, como é que ele pode? Ele tinha 32 quilos, ele tinha 1,90 m. 32 quilos. Mas ele decidiu ter uma ação correspondente àquilo que ele dizia crer. E aí ele se levantou daquela cama. E aí ele disse, eu quero café, ovos com bacon. E começou a se alimentar de acordo com aquilo que ele cria. E ele disse, eu vou para a escola. E os médicos disseram, você não pode, você tem 32 quilos. Ele disse, mas eu vou porque eu não estou doente. Eu já sou curado. Aleluia. Enfim, à medida que ele foi dando passos de fé, o seu corpo foi reagindo de acordo com aquilo que ele estava crendo. Foi levado ao médico mais uma vez. E então o médico fez um exame de cima a embaixo. E quando fez o seu exame, disse,
todo o meu tempo de medicina, eu nunca vi ninguém se recuperar desses tipos de síndromes que ele estava vivendo dessa maneira como ele se recuperou. Só pode ser milagre. E de fato foi, e ele veio a falecer já com 86 anos de idade, depois desse episódio de 17 anos. 70 anos depois, ele ainda estava de pé pregando o evangelho a todas as nações. A grande dificuldade é você muitas vezes sair dos sentidos e entrar realmente na fé, né? Você abrir mão dos sentidos e viver pela fé. Você permite que a sua mente se encha das coisas naturais e elas te empurram para uma ação nos sentidos, nas emoções, né? Viver de acordo com as emoções. Se eu estou sentindo uma dor, então eu estou doente. É curioso, né? Não é curioso que as pessoas às vezes vão fazer um check-up de rotina, não estão sentindo absolutamente nada, vão fazer um check-up de rotina, e após o check-up lhe chega um diagnóstico escrito num papel branco, dizendo: olha, eu não tenho uma boa notícia para você não, aqui está dizendo que você tem um câncer. E aí a partir daquele momento você começa a definhar. Por quê? Porque você está acreditando mais no diagnóstico médico do que no diagnóstico bíblico. Porque há 2000 anos a Bíblia diz que você é sarado e curado. Qual é a dificuldade que a gente tem de crer no papel, se a gente está crendo no papel do médico? Né? É porque o sistema do mundo nos leva a crer que se o médico falou é verdade. Mas se Deus falou é mentira? Para pensar um pouco nisso. Quem tem mais crédito para você? Um exame ou a palavra de Deus? Ah, mas os médicos, pastor, estudaram 6, 8 anos para te dar um diagnóstico desse. E Deus te criou. E há 2000 anos o filho dele morreu na cruz para te dar um diagnóstico de que você é curado. Nada contra os médicos, irmãos. O que eu estou te falando é uma questão de você crer na palavra. Crer na palavra. Deixa as pessoas que não têm a palavra, né, ficarem com aquilo que o mundo diz. Mas você não precisa disso. Você tem a palavra de Deus, né? Nós precisamos ficar firmados sobre a palavra de Deus. A Bíblia diz, né, para um tempo como esse, que a gente está vendo as pessoas em dificuldades financeiras de todas as formas, de suprir as suas necessidades, né? Empresários que estão tendo dificuldades, mas a Bíblia diz que Jesus, sendo rico, se fez pobre por amor de nós, para que por meio da sua pobreza nós nos tornássemos ricos. Que Ele há de suprir cada uma das nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Irmão, deixa eu te dizer, nenhum dinheiro saiu da terra não, ele só está mudando de mão. Para chegar na sua, meu irmão, Deus só precisa fazer assim, ó. Tudo que você precisa é crer que já recebeu. Tudo que você precisa é crer que já recebeu. E Deus fará chegar em suas mãos. Deus tem meios que você nem sequer imagina de realizar milagres. A questão é que os milagres só se manifestam por meio da fé. Se não há fé, não há milagre. É isso que diz em Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que dele se aproxima precisa crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Veja, eu quero que você pare para pensar um pouco e consiga imaginar algo. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Parece, quando a gente diz assim, ó, sem fé é impossível agradar a Deus, é que Deus diz assim: deixa eu ver se você está em fé. Ah, quando você estiver em fé, você volta. Não estou agradando muito de você. Eu podia fazer, mas eu não me agrado do jeito que você está agindo. Não é isso não. É assim, sem fé é impossível ser aceitável diante de Deus. É um princípio. Sem fé é impossível ser aceitável diante de Deus. A gente só consegue se aproximar dele, a gente só consegue estar com ele ou nele pela fé. É isso que ele está dizendo. Entende? Você precisa entender isso. Então eu preciso viver da fé. Eu preciso crer naquilo que a palavra de Deus diz. Eu preciso estar próximo e eu preciso me aproximar dele pela fé. Como é que eu faço isso? Orando. Como é que eu faço isso? Crendo na palavra. Como é que eu faço isso? Correspondendo em ações àquilo que eu digo crer. Aleluia. Aleluia. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Agora veja, se nós estamos dizendo que cremos,
Por exemplo, imagina que eu quisesse água. Eu vou orar a Deus para me dar água, tá? Eu quero dar um exemplo prático. Eu digo, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, em nome de Cristo, me dê água. Bom, eu creio que eu já recebi. É isso que a Bíblia diz. Se eu pedir, eu tenho que crer que já recebi, ok? E assim será feito. Eu creio que já recebi, Pai, a água. Obrigado, Pai, por essa água que está em minhas mãos. Obrigado, Pai. Aí eu te pergunto, quantas vezes mais eu preciso orar para pedir essa água que eu acabei de beber? Fala para mim. Quantas vezes mais eu preciso fazer essa oração de petição para receber essa água? Responde aí para mim, por favor. Aleluia. Estou aguardando você. Nenhuma, disse Michele Eiras. Nenhuma. Então, quando eu oro com fé, eu oro uma vez só. O resto é ações de graça e agradecer. Eu oro uma vez. Eu peço uma única vez e recebo pela fé. Agora é agradecer. E ponto final. Agora, se eu vivo, já orei 10 vezes por essa mesma coisa e ainda não se manifestou. Bom, vai orar 20. Porque você está orando para ver se manifesta. A Bíblia diz que você tem que orar crendo que já recebeu. Quando estiver orando, creia que já recebeu e assim será contigo. Não é creia que receberás, não. É crer que já recebeu e assim será contigo. Aleluia. Então veja, é uma vez só. A oração da fé consiste nisso. Eu oro uma vez e depois disso, ações de graça. Ponto final. Ou seja, agora eu passo a ter uma ação correspondente àquilo que eu estou dizendo crer. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Quinto princípio para uma oração eficaz é perdoar se tiver alguma mágoa de alguém. Eita, agora o negócio vai pegar. Marcos 11, 25. Quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, está com mágoa, ofensa no coração, perdoem-no, para que seu Pai no céu também perdoe seus pecados. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Uma das coisas que mais impede a ação da fé nos filhos de Deus é mágoa, é ofensa. Precisamos ter um coração puro, limpo. Se carregarmos mágoas e ofensas contra outros, a Bíblia diz que mesmo que eu peça, eu não vou receber nada. Eu preciso me livrar da mágoa e da ofensa. Ter um coração puro e limpo diante de Deus. E é curioso porque ele ainda diz o seguinte, olha só. Mas se vocês se recusarem a perdoar, seu Pai no céu não perdoará os seus pecados. Veja. Primeira coisa. Para que Deus nos ouça em nossas orações, eu preciso estar em Cristo. Eu preciso me encontrar nele. Por quê? Porque Jesus, morrendo na cruz, morreu por mim e por você e sepultou o velho homem do pecado. Mas ao ressuscitar, ele ressuscitou em justiça e ele me fez, juntamente com ele, justo. O que é ser justo? É ser, estar e permanecer na presença de Deus, inculpável, aceitável a Deus, sem culpa, sem constrangimento, complexos de inferioridade, como um filho se coloca na presença do Pai, como se o pecado nunca tivesse existido em nossas vidas. Quando nós nascemos de novo, Jesus soprou o Espírito e nós voltamos ao dia zero, os pecados se eliminaram. Bom, percebe isso. Se os pecados eliminaram, Deus apagou o seu passado inteiro e te fez de novo, como é que você pode estar carregando algo do seu passado? Se você está carregando uma mágoa de alguém do seu passado, significa que os seus pecados também não foram apagados. Se os seus pecados foram apagados, porque Deus te colocou no dia zero, então os pecados que alguém cometeu contra você também foram apagados. Agora, se você diz, não, eu não quero que os pecados que cometeram contra mim tenham sido apagados,
Então também não tem como apagar os pecados que você cometeu. Essa é que é a questão. E a Bíblia diz que muito pode o coração do justo em seus efeitos. A oração do justo em seus efeitos. Do justo. Se você carrega a mágoa de alguém, isso mostra que você também não está recebendo da parte de Deus a justiça. Se você não está liberando perdão, é porque você não está recebendo perdão. Ponto. E aí, se você não recebe perdão, você é visto como um pecador. Sabe? Guardar mágoa e ofensa faz você cair da posição de justiça. Guardar a mágoa e a ofensa de alguém faz você cair dessa posição sublime de justiça e ser visto como um ser humano comum qualquer. Aleluia. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Agora eu te pergunto, qual é a dificuldade que você tem de perdoar alguém? É porque eu tinha toda a razão e ela me feriu. Deixa eu dizer, é melhor ter paz, é melhor ter justiça no meu coração, é melhor ter as minhas orações respondidas do que ter paz, ou de que ter razão. Eu prefiro ter todas as minhas orações respondidas do que ter razão diante de alguém que me fez mal. Aleluia. Qual é a dificuldade de você hoje abrir seu coração e dizer, eu perdoo fulano? Agora deixa eu dizer, você vai ter que falar isso com a boca. Não dá para ser só de mente não. Não, já no meu coração já liberei. Mentira. Você tem que falar e tem que ter testemunha. Sabe por quê? Porque você amaldiçoou essa pessoa com a sua boca. Você fez com a boca, tem que se desfazer com ela também. Assim diz o Senhor. Aquilo que a tua boca fez, que você desfaça com ela também. Você precisa expor isso para fora, botar para fora. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você guarda mágoa, ofensa, você definha. Você se consome por dentro. Você está tomando veneno na expectativa de que outro morra, mas quem vai morrer é você. Ah, pastor, porque o senhor não sabe o que ele fez. Então, se ele fez algo grave com você, o problema é dele e não seu. Por que o problema grave que ele fez está afetando você? Tinha que afetar a ele. Tinha que afetar a ele, não você. Presta atenção. Não viva em função do que as pessoas fizeram por você. Viva em função do que Jesus fez por você. Aleluia. Faça, de fato, uma confissão. Bote para fora. Vomite essas coisas ruins, tudinho que você tem guardado. Olha, eu conheço muita gente, irmãos, que tem morrido. Morrido de câncer. Morrido de doenças autoimunes. Que tem mergulhado em depressões, né? Ansiedades. Tudo que tem guardado mágoa, rancor. Não perdoa, ofensa. Na sua trajetória. Você não quer isso para você. Você quer uma vida plena. Sabe, Jesus contou uma história interessante. Eu quero contar essa história para você. Jesus contou a seguinte história. Ele disse que um moço devia ao seu patrão 60 mil reais. O patrão dele era um homem muito rico. E ele devia ao patrão dele 60 mil reais. Eu estou traduzindo aqui em valores do dia, do tempo atual, para você entender a proporção da coisa. Esse homem devia 60 mil reais ao seu patrão. E aí ele procurou o patrão. O patrão, na verdade, mandou chamar ele. Disse, ó, você está me devendo 60 mil, eu já vi que você não tem como pagar. Então é o seguinte, você vai para a cadeia, eu vou pegar sua mulher e seus filhos, e enquanto você não me pagar, você não sai da cadeia e eu não libero nem sua mulher nem seus filhos. Ele se jogou no chão e começou a clamar por misericórdia. Tenha misericórdia de mim, me dê 2 dias. Apenas 2 dias, se você me der, eu vou conseguir o dinheiro e te pago. Aquele patrão ficou compassivo, movido de compaixão, olhou para ele caído, pensou na sua mulher e nos seus filhos e disse, olha, faz o seguinte, esquece, você não me deve mais nada, tá perdoado. Perdoei para você, vai embora, tá livre.
E ele ficou muito feliz e saiu dali, sorrindo. Mas ao sair dali, ele encontrou alguém que lhe devia 10 reais. 10 reais. 10 reais. E aí ele disse: ei, você tá me devendo, hein? Cadê meus 10 reais? Se você não me pagar, eu vou te matar. Matar você, sua mulher e seus filhos. E esse que devia 10 reais também se inclinou aos seus pés, se jogou no chão e disse: por favor, tenha misericórdia de mim. Me dê 2 dias e eu vou pagar os 10 reais, mas não faça nada com a minha família. Disse: o quê? Não lhe dou mais nem um segundo, seu vagabundo. Aí pegou no pescoço e enforcou ele. Quando estava pronto de estrangulá-lo e matá-lo, então os servos, os outros funcionários do patrão que tinha visto a história, foi lá, tirou ele, separou aquela briga e levou ele pro patrão de novo. Contou a história pro patrão. E o patrão disse: vem cá, cara, eu não te perdoei uma dívida de 60 mil reais? Perdoou. Disse: por que você não é capaz de perdoar 10 reais, cara? Se você não tem a capacidade de perdoar 10 reais, eu também não vou te perdoar os 60 não. Você vai pra cadeia, vai ficar lá até pagar. E jogou ele na cadeia. Quando Jesus terminou de contar essa história, ele disse assim: assim também fará o nosso Pai com aqueles que não perdoarem os seus irmãos. Vou falar de novo. Jesus disse: assim também fará o nosso Pai com aqueles que não perdoarem os seus irmãos. Essa é a proporção. Como é que você diz que não consegue perdoar o que a pessoa te fez? Qualquer coisa, a pior coisa que uma pessoa possa ter feito com você aqui, representa 10 reais diante daquilo que Deus perdoou de você naquela cruz. Essa é a proporção. Deus perdoou de você 60 mil. E a pior coisa que alguém possa ter feito com você representa 10 reais. Aí é muito simples a sua escolha. Ou você perdoa os 10 reais, ou vai ter que assumir a dívida de novo dos teus pecados antigos. Ou você perdoa o pecado que cometeram a você, ou você de fato vai ter que tomar de volta sobre as suas costas todos os seus pecados antigos. E sabe para onde o seu pecado te leva? Para o inferno. Talvez a pessoa que te ofendeu já tenha se arrependido faz tempo e vá para o céu. E você, guardando mágoa, vai ter que carregar os seus pecados nas costas e vai para o inferno. O que é que você prefere? Aleluia. Ah, pastor, mas esse negócio de perdoar eu não gosto não. Eu gosto muito de orar, mas perdoar não. Deixa eu te dizer, as suas orações são palavras ao vento se você carregar a mágoa de alguém. É o que a Bíblia diz aqui. Não tem poder nenhum. Só religião. Só isso. Se você carrega ofensa, carrega mágoa, tua oração está valendo de nada. Nada, absolutamente nada. De nada. Aleluia. Efésios capítulo 4, verso 32 diz assim: ao invés disso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros, perdoando-os como Deus os perdoou em Cristo. Precisamos ter compaixão, assim como Deus teve compaixão de nós. Sabe, queridos, a gente é rápido em arrumar uma justificativa para os nossos pecados. A gente é bem rápido. A gente é rápido demais quando a gente erra em arrumar uma justificativa. Ah, eu errei, mas eu errei por isso, eu errei por aquilo. Mas as pessoas quando erram com a gente foi maldade. Não, ele não tem justificativo o que ele fez. O que você tem, justifica-se. O que você faz é bem justificável. Mas o que os outros fazem com você nunca tem justificativo. Sabe para eu pensar nisso? Sabe por quê que a gente é assim? Porque a gente mede as pessoas de acordo com o que a gente carrega por dentro. Aqueles que entendem a compaixão da qual Deus tiveram com eles e são humildes a reconhecer, né, que eram carregados de pecados e que Deus os aliviou o fardo e a carga, se tornam humildes. Eles entendem que as pessoas não erram essencialmente. A essência do homem é boa, né? Que a nossa luta não é contra carne e sangue, sabe?
que o nosso adversário não é o nosso irmão, não é o nosso parente, não é o ex-marido, o ex-namorado. Não. Teu inimigo é o diabo. O nosso adversário é o cão do inferno, não é a tua sogra, né? Não é um ministro que fez algo com você num dia ruim, em um dia de fraqueza. Todos nós temos fraquezas, irmãos. Todos nós passamos pelo dia mal. Não se engane, não. Aleluia. Eu tenho certeza que tem muita gente que tem muita coisa que me perdoar, de ofensas que eu já fiz por eles, vezes que eu os machuquei por alguma coisa, num dia ruim. Todos nós temos problemas. Mas quando a gente diz eu não perdoo, a gente está se colocando na condição de santo mais do que os outros. Não, isso é inadmissível, isso não tem justificativa. Ah, os seus erros têm justificativa. O dos outros não. Você é o santão, a santona, né? Que não erra, que não comete erro nunca. Que nunca machucou ninguém. Não é? Preste atenção. Todas as vezes que você diz que não vai perdoar alguém que te ofendeu, que carrega uma ofensa, uma mágoa, é porque você se julga justo demais. Aleluia. Sabe, imagina você numa estrada dirigindo o seu carro e de repente tem uma ambulância na tua frente e você está com o seu carro atrás de uma ambulância. Bom, é uma ambulância, né? Só se espera cuidado e zelo de quem está dirigindo lá na frente. Mas de repente, sai uma lata de refrigerante de dentro da ambulância e vem em direção ao seu carro. Você tem que desviar rápido e quase capota seu carro por causa de um refrigerante, de uma lata de refrigerante. A minha pergunta é, você acha que a pessoa que jogou essa lata de refrigerante de lá de dentro da ambulância, que deu contra o seu carro, ela o fez assim, ó. Vem um carro aí atrás, uma família inteira que eu quero destruir. Vou pegar essa lata de refrigerante, vou jogar pela janela, porque ela vai dar de frente com o vidro, esse carro vai capotar, vai explodir, todo mundo vai morrer. Ou será que a pessoa que jogou o fez por uma ignorância sem tamanho e por falta de pensar só mais um pouquinho? O que é que você me diz? Opção 1 ou 2? A pessoa fez por toda a maldade do mundo, porque é o capeta em pessoa, ou porque ela foi ignorante e deixou de pensar um pouquinho no que podia acontecer? Responde para mim. 1 ou 2? Sem querer. As pessoas, elas nos machucam, irmãos, por ignorância. As pessoas nos machucam por falta de pensar um pouco mais. As pessoas nos machucam normalmente dessa maneira, mas a gente só quer ver o lado ruim, a gente vê o diabo na pessoa. Já que você está vendo o diabo, então lute contra o diabo e não contra a pessoa. Tenha compaixão deste que está possuído pelo diabo, pelo demo, influenciado pelo cão. Tenha compaixão. É um irmão. É uma pessoa que sofre as mesmas tentações que eu e que você sofremos todos os dias. Que passam pelas mesmas pressões que eu e você passa todos os dias. Que talvez no dia em que te ofendeu, talvez no dia que te machucou, tivesse no pior dia da sua vida. E você não sabe. Mas não, você é perfeito, né? Aí você guarda a mágoa e a ofensa. Deixa eu dizer, Deus que é perfeito não guardou a minha mágoa nem a minha ofensa, por que você vai guardar a dele? Da pessoa que te ofendeu. As pessoas crescem, avançam e de mais a mais. Se a pessoa que te ofendeu, que te magoou, você a perdoar e ela não quiser mudança, o problema é dela e não seu. O seu é livrar seu coração, ó. Dizer, do mesmo jeito como Deus me perdoou, eu também perdoo. Tô limpo. Nem me lembro mais. Nem me lembro mais, irmão. Nem me lembro mais.
Para mim é passado. Acabou. Graças a Deus. Eu sei que tem gente que vai dizer, mas isso é uma questão de temperamento, né? Quem é sanguíneo esquece rápido. Quem é fleumático fica matando na unha. Deixa eu dizer uma coisa para você. Existe algo chamado Espírito Santo dentro de você, né? Que te ajuda nas tuas fraquezas. Que a gente pode contar com ele em todo o tempo. Fato é que, se você não se livrar dessa ofensa, se você não se livrar dessa mágoa que está corroendo seu coração, você não vai ter as suas orações respondidas. Aí as pessoas dizem assim, por que fulano era crente, rapaz, nunca cometeu nada contra ninguém, e o outro que havia aprontando está vivo, e o outro que não aprontava morreu? Porque de repente o que vivia aprontando, magoou o que nunca aprontou nada, e o que aprontou nada ficou com a mágoa no coração e morreu. E o outro ficou vivo, porque não tem nada guardado no coração. Pode até ser um idiota, mas tem o coração limpo, puro. Aí o outro morre. Morre por quê? Porque tinha uma mágoa lá, guardada no coração. Pensa que desgraça de vida. Imagina você morrer, chegar no céu. Imagina essa cena. Sou perfeito, sou santo. Aí morre. Aí chega no céu de Jesus. O que aconteceu? Eu era o cara que mais orava. Eu era o mais santo da igreja. Eu era o perfeito que nunca errei com ninguém. O que aconteceu que eu morri? Jesus disse, é exatamente por causa disso aí, ó. Porque você se julgava mais santo do que todo mundo. É? E aí saiu guardando tudo o que os outros fizeram com você e se julgando melhor do que eles. Aí morreu. Morreu. Pensa que desgraça. Aleluia. Eu vi um videozinho ontem, um Rios ontem, de um pastor da Assembleia de Deus, fogo puro, pingando, e ele pregando, parecia ser na praça, não sei onde é que era, e ele disse assim, eu aprendi uma coisa com a minha profissão, eu sou encanador, né? Aqui em Minas Gerais diz bombeiro, né? Eu sou encanador, eu mexo com hidráulica, né? E eu aprendi uma coisa na minha profissão, ele disse. Torneira quando está apertada demais é porque tem vazamento. Pega essa. Torneira quando é apertada demais é porque ela tem vazamento. Ou seja, quando o cara se julga santo demais, pode ter certeza que tem alguma coisa vazando aí. Pode ter certeza que tem alguma coisa vazando aí. Né? Todo moralista é um falso moralista. Ele vive nessa moralidade todo dia porque está escondendo alguma coisa. Ei, se você reconhece que Deus lhe perdoou, que você está livre e leve com tudo que Deus tem feito na sua vida, então qual é o problema de perdoar os outros? Qual é o problema de você abrir mão da mágoa? Diz aí para mim. Aleluia. Hã? Aleluia. Então vamos recapitular aqui os dois princípios hoje que nós já vimos aqui. Primeiro, para que a minha oração seja eficaz, eu preciso crer que já recebi. Preciso orar com fé. Crer que já recebeste. Creia que já recebeste. Creia que já recebeste. Creia que já recebeste. Eu peço crendo que já recebi. Eu peço e creio que já recebi. Eu peço e creio que já recebi. Quinto princípio, eu preciso limpar meu coração antes da oração. Se eu tiver alguma mágoa, perdoa. Se tiver ofensa, perdoa. Para que o Pai Celestial possa também, né, nos perdoar. Hebreus 12:15 diz assim, cuide uns dos outros para que nenhum de vocês deixe de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Presta atenção. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que
que cause perturbação, contaminando a música. Sabe qual é o grande problema da pessoa carregar mágoa e ofensa? É que ela não fica sozinha. Aquilo é uma semente, uma raiz que vai crescer e vai contaminar e dar fruto. E ela vai sair contaminando um monte de gente. Um monte. A pessoa começa a aumentar a história, criar um monte de coisas, adendos, penduricalhos à história do que aconteceu para poder queimar o outro, para justificar a raiva que ele tem. Aleluia. Esse aqui é o grande problema. A Bíblia diz, cuidado para você não guardar essas raízes de amargura no coração, essas ofensas, porque elas frutificam e saem contaminando a muita gente. Né? Às vezes a pessoa fez com você uma dívida de 10 reais, mas você já ficou com raiva, guardou a raiz de amargura. Mas se você contar para as pessoas que você está com raiva da pessoa porque ela está te devendo 10 reais, aí você aumenta. Não, ela pegou 10 reais comigo, comprou no meu cartão, não pagou, levou um chinelo, uma roupa, um negócio. Começou a acrescentar um monte de coisa para poder justificar a raiva que tu está sentindo. E aí você começa a contaminar o resto de quem está ao lado. Aleluia. Né? Começa a aumentar, ó, criar fábulas e justificativas para poder justificar. Justificativo para justificar é ótimo, né? Criar histórias para justificar a tua mágoa, a tua ofensa, né? Às vezes é um marido, eu não sei porque eu estou insistindo com esse negócio de marido, é um ex-marido, né? Na hora de ficar, não, eu tô com raiva dele, eu não consigo perdoar, sabe por quê? Aí começa a falar um monte de defeito. Ele fez isso, mas esquece tudo de bom que ele fez também, né? Vocês têm filhos? Ah, temos. Eu digo, deve ter feito os filhos debaixo da porrada, né? Não, foi nos amor. Eu digo, e já esqueceu? Que teve momento bom também, né? Mas para justificar a raiva que você tem, para justificar a mágoa e a ofensa, porque se sentiu abandonada, porque se sentiu trocada, aí você esquece tudo de bom que foi feito. Não é assim? Presta atenção. Presta atenção se eu não tenho razão. Louvado seja o nome de Jesus. Chegamos no final da nossa live. Quero mais uma vez deixar o convite com você. Hoje, 20 e 30 horas, temos mais uma hora de oração pela nação no canal do YouTube do Ministério Verbo da Vida. Hoje nós tivemos um tempo poderoso de 10 às 11, aproximadamente 4.800 acessos simultâneos, certamente aí próximo das 10 mil pessoas assistiram, né? E foi maravilhoso. E teremos mais um tempo agora às 20h30 às 21h30 orando pela nossa nação. Eu me importo pela minha nação. Então, eu quero te convidar a participar e 11 horas da noite nós voltamos falando sobre oração ainda, falando sobre princípios que tornam a tua oração uma oração eficaz, tá bom? Não perde, continua compartilhando essa live, faça com que ela chegue em pessoas que você sabe que precisam se livrar da amargura, da cólera, da raiva, né? Da mágoa, da ofensa, para que você não venha a padecer por causa desse mal que você está carregando por dentro, tá bom? Se alguém errou com você, o problema é dele, não seu. Deixa ele para lá, né? Mas limpa seu coração, tá certo? Beijo no seu coração, fique na paz e um dia abençoadíssimo para você. Continua compartilhando essa live quando terminar aqui e a gente se encontra logo mais, tá bom? Fique na paz, um beijo, tchau.